Olá de novo. Essa aqui é a nossa sexta aula do curso preparatório de Cálculo 2. Nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre derivadas parciais. E para a gente poder falar de derivadas parciais, a gente vai precisar lembrar um pouco sobre o que era derivadas, lá que a gente viu em Cálculo 1, tá? Como vocês devem lembrar, quando a gente tem uma função de uma única variável, a gente pode derivar essa função, ou seja, fazer f de x, né? Ou df sobre dx, que representa a nossa derivada, né? E o que é a nossa derivada? É o limite da função de x mais h, no caso, x0 mais h, menos a função de x, né? Aqui no nosso gráfico de x0, tudo dividido por h, onde h tende a zero. E esse h é representado pela distância entre x0 e x0 mais h, né? Se eu fizer a diferença aqui, eu vou obter h. E se o meu h tende a zero, ou seja, esse comprimento tende a zero, o que acontece? Eu consigo que esse ponto aqui se aproxima muito de x0 e a gente obtém também aqui na imagem essa aproximação do resultado das funções, né? E o que essa divisão representa pra gente? Ela representa a angulação no ponto x0, né? Ou seja, com esse ponto a gente consegue calcular a nossa reta tangente, certo? Tá. Mas no caso, isso é a derivada para uma função dependente apenas de uma variável, né? No caso x. Mas se eu tivesse uma função f que depende de x e y, ou uma função que depende de x, y e z, ou uma função que depende de muitas outras variáveis, para a gente calcular a derivada dessas funções, a gente vai ter que usar o mesmo princípio das derivadas que a gente já conhece. Tá. No caso, derivadas parciais é exatamente igual às nossas derivadas comuns, só que agora elas obtêm funções com mais variáveis, né? No caso aqui eu tenho uma função de x e y e eu estou derivando ela em relação a x. Ou seja, eu tenho del f, del x, que também é a derivada de z em relação a x, né? Porque depende de duas variáveis, geralmente chama a terceira componente da imagem é z, né? E ela é a mesma coisa que a nossa derivada de uma única variável. A gente vai ter a função de x mais h, que também depende de y, mas a gente não varia ela, menos f de x e y, tudo dividido por h, né? E a mesma coisa para derivada em y, f de y, del f del y, né? Que também é igual a z de y. Eu aplico o limite de h tendendo a zero para a função de x, e agora o y mais h, menos a função de x e y, tudo dividido por h. E para derivadas com outras mais componentes, a gente faz a mesma coisa. A componente que a gente, ou a variável que a gente quer derivar da função, a gente adiciona o h e faz a mesma diferenciação e depois a divisão. E graficamente, ela também nos dá a inclinação do ponto de derivação, né? No caso aqui eu desenhei uma figura que seria sei lá, um oitavo de uma casca de laranja, talvez, sei lá. Daí, se eu derivar essa função em relação a x e aplicar o ponto x0 e y0, no caso aqui é x0 e y0, vai dar esse ponto aqui na nossa imagem, né? Se eu derivar essa função em relação a x, eu obtenho essa reta tangente, né? A inclinação dessa reta tangente. E se eu fizer a mesma coisa em y, eu obtenho essa reta tangente desse ponto aqui. E é simplesmente isso. Tá. Antes de fazer alguns exercícios, tem mais algumas coisas que eu quero passar para vocês.
No caso aqui, derivadas de ordem superior. Quando a gente tem essas derivadas aqui dependentes de x, y, z ou mais variáveis, eu posso aplicar a derivada muitas vezes, né, nessa função. No caso, eu posso pegar a nossa função aqui, f, derivar ela em z. Depois de derivada em z, eu derivo em x e depois em y. Aí eu posso representar essa derivada aqui de terceira ordem por z, x e y. Z porque foi a primeira, né, que a gente derivou, depois x, depois y. E a gente diz que essa derivada é uma derivada parcial de terceira ordem. Tá. E tem mais alguma coisa que eu queria passar para vocês. No caso, é equações diferenciais parciais. No caso, eu acho que eu não vou fazer nenhum exercício sobre isso, né, nessa aula aqui. Mas fiquem tranquilos que vai ter uma matéria só para vocês trabalharem com esse tipo de função. Vai ser a matéria de IDO e acho que é do terceiro período. Que a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter uma derivada de uma m ordem multiplicada um coeficiente a mais uma derivada mais um coeficiente b derivada de u nessa ordem n e mais a outras componentes. Só que essa equação aqui é escrita apenas com derivadas, se você perceber. Ela representa um comportamento dinâmico de, sei lá, algum sistema. Mas vocês vão entender melhor quando vocês fizerem a matéria de EDO, lá no terceiro período. Então, beleza. Acho que passando isso aqui já dá para fazer os exercícios. Bem tranquilo essa parte de cálculo 2, eu posso dizer que eu gosto bastante. O primeiro exercício que eu vou fazer aqui vai ser o exercício, deixa eu ver, o 11. Ele é bem tranquilo. Ele dá pra gente a seguinte função, exercício 11. E dá pra gente a função de x e y sendo a nossa função 16 menos 4x² menos y². E o que ele quer? Ele quer a derivada de x no ponto 1 e 2 e a derivada de y da função x em y do ponto 1, 2, né? Tá. Para a gente fazer essa derivada aqui, quando a gente aplica a derivada no caso eu vou fazer a de x, o que acontece? Deixa eu voltar aqui na teoria. Quando a gente está aplicando a derivada para x, perceba que a gente não mexe no nossa y, né? A gente considera que ele é uma constante quando a gente está variando em x. Então o que acontece? Esse 16 aqui é constante, né? Ele não depende de x, então posso dizer que é zero, né? O nosso menos 4x², ele depende de x, então a gente deixa o coeficiente 4, multiplica o 2, que é o expoente do x, né? E a derivada de x² é o próprio 2 vezes x, né? E o y? Y, a gente sabe aqui que ela não depende de x, né? Então a gente pode dizer que ela é uma constante, e sendo constante, é zero. Então a gente tem que a nossa derivada da função em relação a x é menos 8, né? Menos 8x, né? E no ponto que ele nos pediu, no ponto 1 e 2, a nossa derivada de x no ponto 1, 2 vai ser menos 8. Simples assim. Só que ele pede também a derivada de y, né? Então o que a gente faz? A gente pega a nossa função, deriva em relação a y, 16 é constante, menos 4x² é constante, por isso não depende de y. E a gente vai ficar com menos 2y, né? Porque y é justamente a variável que a gente quer, e a derivada dela vai ser menos 2y. Beleza. E no ponto de interesse, que é 1 e 2, a gente vai ter que o nosso coeficiente vai ser menos 2 vezes 2
vai ser menos 4, né? Menos 4. E o exercício 11 é simplesmente isso. Tá. Deixa eu ver o próximo exercício. Acho que eu vou fazer... Eu vou fazer o 21, que é bem tranquilo também. 21. Deixa eu ver, dá pra pegar bem? Tá pegando bem. Ele dá a seguinte função pra gente. F de x, y, de x sobre y. Ele pede pra gente as derivadas parciais de primeira ordem. Ou seja, f de x e f de y. Tá. Se a gente for fazer a f de x, a gente tem o quê? A gente só tem um x aqui, né? E 1 sobre y é constante. Então a gente pode dizer que se a gente derivar x vai dar 1. E a gente vai multiplicar com a nossa constante, que a nossa constante é 1 sobre y, né? Então a gente tem que a nossa derivada em relação a x vai ser 1 sobre y, beleza? Não tem valores para y dessa vez. Tá. Mas também ele pede a derivada em relação a y. E no caso aqui, a nossa variável está dividindo, né? Para eu poder derivar ela mais facilmente, eu vou jogar ela para cima. Então a gente vai ter... Deixa eu reescrever aqui a nossa função. F de x de y é x sobre y, certo? Mas também é x vezes y menos 1, certo? Agora fica mais simples de a gente ver a derivada disso aqui, né? Vai ser x, que x é constante. E a gente vai ter que jogar o expoente de y para frente, ou seja, menos 1. E subtrair 1 do expoente. Então a gente vai ter que... Nossa derivada é menos 1, y menos 2. E se a gente reescrever aqui isso, a gente obtém que a nossa derivada em relação a y é menos x sobre y quadrado. Beleza? E o exercício 21 era só isso. Tá. Acho que eu vou fazer o exercício 23 ou 20... Eu vou fazer os dois. Vou fazer o 23. O exercício 23 ele dá a seguinte função para nós. xy é a vezes x mais by, tudo sobre cx mais dy. Beleza? E também são as derivadas de primeira ordem. F de x e f de y. Beleza? Tá. Para a gente aplicar a nossa derivada em x, a gente percebe que a gente tem x tanto no dividendo quanto no divisor, né? Então, a derivada para a gente aplicar aqui é derivada de quociente. E para a gente fazer a derivada de quociente, a gente deriva o termo de cima, multiplica com o de baixo, aí subtrai a derivada do de baixo, multiplica com o de cima e depois divide tudo pelo de baixo ao quadrado. Então, vamos lá. Derivada do de cima vai ser a, né? A. Como o x está na potência 1, ele some. E by, como não depende de x, é zero. Então a gente pode dizer que a derivada de cima é só a mesmo. Multiplicado com de baixo. Ou seja, cx mais dy, né? Beleza. A gente tira menos. A gente multiplica... Não, agora a gente... É menos o primeiro. Ax mais by com a derivada do segundo, né? E a derivada do segundo em relação a x é c, né? O x some e o dy é zero. Então a gente tem c. Só que... Só que a gente tem um divisor, né? E o divisor vai ser cx mais dy ao quadrado.
Eu poderia deixar assim, mas acho que eu vou reescrever. Vou simplificar essa equação aqui. Na parte de cima a gente vai ter ACX mais ADY menos ACX mais BCY, né? Tudo dividido por CX mais DY ao quadrado. Opa, tudo ao quadrado. Tá. O ACX tem tanto positivo quanto negativo, então eu posso cortar ele da nossa equação. Então a gente tem que o nosso resultado simplificado vai ser ADY mais BCY. Tudo sobre CX mais DY ao quadrado. Beleza? Agora a derivada em Y. Opa, tem que ficar vendo senão. Tá. A derivada em Y a gente faz a mesma coisa. O AX não depende de Y, ele some. A derivada desse termo aqui é o próprio B, né? Porque Y vai sumir porque é potência 1, né? Então a gente vai ter B vezes o de baixo, CX mais DY, menos o de cima, né? AX mais BY, e a derivada do de baixo, que no caso vai ser D, né? CX se torna zero, constante, né? E o nosso Y some, que é potência 1. Então, D. Tudo dividido por CX mais DY, tudo ao quadrado. Beleza. Vou fazer a mesma coisa, eu vou simplificar isso aqui. Eu acho que dá pra ver de cara que a gente vai ter um BDY, né? E aqui é a mesma coisa, BDY, só que é negativo. Então, esse termo vai sumir e esse termo vai sumir. Então, vai sobrar pra gente BCX menos ADX. Tudo sobre CX mais DY ao quadrado. Que é bem similar ao de cima, só que sobrou os termos de x, né? E aqui os termos de y, justamente porque a gente derivou em y, então sumiu o y aqui. E o x sumiu com o x aqui. Beleza. Próximo exercício também é tranquilo. É o 25. E agora não vai ser uma função de f de x e y, vai ser uma função g de u e v. Mas não muda nada, é só nomenclatura, né? Tá. E a função é a seguinte: é u quadrado v menos v ao cubo, tudo à quinta. Eu tô pegando esse exercício simples pra gente, caso vocês não lembrarem, lembrar das derivadas mais simples, né? Porque nos próximos vídeos eu vou pegar umas derivadas mais complicadas mesmo. Então a gente já meio que faz uma revisão para poder fazer os exercícios mais importantes assim. Tá. Como os exercícios anteriores, ele só quer as derivadas de primeira ordem. Então vai ser g de u e ag de v, né? Beleza? O meu u e o v é bem parecido, mas quando eu vou escrever eles, eu vou falar que letra eu tô escrevendo. Tá. Pra gente calcular g de u, se vocês perceberem, a gente tem u só aqui, né? Mas esse u tá dentro de uma função no expoente 5, né? Caso vocês não lembrem, isso aqui é uma derivada em cadeia. Então o que a gente faz? A gente deriva a de dentro e depois a de fora, ou a de fora e depois a de dentro, né? Então, eu vou fazer a de dentro porque já fica mais fácil. Como esse termo é o único que depende de u, porque isso aqui é v ao cubo, né? Ele não depende de x. Deixa eu conferir, é isso mesmo.
Então o que acontece? A nossa derivada aqui vai ser a de dentro, no caso. Vai ser 2u, derivei o nosso u, né? Só que o v é constante, então é 2uv. Beleza? E agora eu multiplico com a derivada de fora. Se eu pensar que isso aqui é uma função qualquer, e eu derivar essa função toda, o expoente 5 vai cair. 5 vezes a própria função, né? U ao quadrado v, menos v ao cubo, no expoente 4. Então, essa é a derivada de fora e essa é a derivada de dentro. Beleza? Eu acho que tá dando um pouco de reflexo, vou jogar um pouco mais para cima. Tá. E se eu reescrever, só para simplificar mesmo, a gente vai ter que g de u vai ser 10. Estou multiplicando os nossos números, né? uv vezes a função 2, u quadrado vezes v, menos v ao cubo, tudo à quarta. E essa é a derivada em relação ao u. E agora, para a derivada em relação a v, a gente vai fazer da mesma forma. Esse termo aqui, a constante dele é u quadrado, então a gente vai deixar u quadrado menos, como o expoente de v é 3, a gente tomba 3v quadrado, né? E essa é a derivada de dentro. E a derivada de fora vai ser a mesma que a gente obteve para a derivada de u. Então vai ser 5 vezes u quadrado v menos v ao cubo, tudo à quarta. E não tem muito o que simplificar aqui. Eu teria que abrir esse expoente 4, mas eu acho que vou deixar assim. E esse foi o exercício 25. Tá. Eu vou parar o vídeo aqui. Eu vou fazer mais, provavelmente, 1 ou 2 vídeos, porque tem alguns exercícios. São poucos exercícios, mas vai ser um pouco trabalhosos. Então, vou parar aqui e vou fazer mais alguns. Então, até daqui a pouco.